mudar de assunto agora. A doutora Alessandra está aqui comigo, nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o número assustador de infartos entre os jovens, que inclui desde os 20 anos de idade até os 30 anos, essa é a média. Existe uma expectativa da Organização Mundial de Saúde de que este número pode fazer do Brasil o primeiro no caso de mortes em todo o mundo. Por quê? Porque os números estão aumentando muito, a doutora falou de mais de 3% nesses últimos anos, né, doutora? Então é um dado muito alarmante, né, doutora? Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma alegria mais ter uma a doutora vez Alessandra aqui conosco. vocês. Doutora, por que está aumentando tanto o número de jovens infartando? É a má alimentação? Tudo influencia, né? A má alimentação, o sedentarismo, né? A obesidade, o aumento da circunferência abdominal, que a gente sabe que, independente da idade, influencia muito nas doenças cardiovasculares, né? Então, é uma base que a gente tem que mudar desde já. Desde a infância, né, doutora? Desde a infância. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 2013, implantou um projeto SBC na escola, onde ajuda os educadores e os alunos da Escola do Estado de São Paulo a compreender a melhor alimentação e que a prática de atividade física e escolar é fundamental. Agora, essa coisa da circunferência, doutora, ela também interfere quando é criança ou a criança não corre o risco de infartar, doutora? A criança, na fase infanto-juvenil, não tem um risco elevado desde que não tenha alterações congênitas. Que já né? não tem um problema cardíaco mesmo. Exatamente. Tá. Mas o acúmulo das gorduras nos vasos, nas artérias que levam ao infarto, inicia-se desde a infância. Por isso que é importante ter a boa educação e o bom hábito alimentar e educacional de atividade física regular a partir da infância. Porque a partir daí é que se vai formando mesmo até o caráter da criança para entender da necessidade de ter uma alimentação adequada, né, doutora? Exatamente. E a prática de exercício físico também, né? Também. Por isso que é fundamental quem tem uma base familiar dar o exemplo, né? Porque se os pais fazem, se os pais comem, eles compreendem que aquilo é o certo de se fazer. Doutora, e o que é o infarto entre 20 e 30 anos, que é o que está aumentando tanto? Se bem que está aumentando de uma maneira geral, né? Esse estudo da OMS fala de 400 mil casos no nosso país, o que é um número alto, não é, doutora? É um a gente tem mais alto. de 10%, mais de 1% da população. Sim, é um número alto e é uma tendência mundial, né? Não só no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, né? Tudo isso são países que demonstram, através de pesquisa, esse importante dado que tem como mudar, porque o principal de tudo é que é passível de modificação, né? E nós somos responsáveis por isso. É totalmente preventivo, né, doutora? Totalmente preventivo, né? E tem um risco maior no jovem, porque o paciente jovem, ele ainda não tem o desenvolvimento de umas colaterais, que a gente chama que é uma circulação periférica, onde vai equilibrar, tirar o fluxo daquela obstrução que não passa o sangue e levar para outras regiões, né? Para outros vasos. O jovem não tem essa capacidade até os 40 anos, né? Então, por isso que infartar mais jovem também é mais grave e leva mais à morte do que o paciente acima de 40 anos quando infarta. Doutora, quais são aquelas pessoas que têm mais propensão, o homem ou a mulher? Que tem mais propensão na fase adulta é o homem, tá? Mas quando a mulher entra na fase de menopausa, ela se equivale ao risco de um homem, porque ela perde o efeito protetor dos hormônios ovarianos. Então, ela fica equiparada no valor de risco. E, doutora, todas as pessoas que... Eu fico sempre pensando nisso, porque se você não tem uma doença congênita, você não tem um problema cardíaco. Então, Sim. daí, a pessoa que infarta fora de... Não existe hora, tudo bem. Mas um infarto por si só, se não tiver um agravante de um problema cardíaco, ele é só por conta da má alimentação e da falta de exercício, doutora? Porque daí ele é 100% prevenível, né? Sim, é claro que aí entra o fato da questão genética. Se eu tenho um pai que tenha um infarto antes dos 60 anos, né? Ou uma mãe antes dos 55 anos, eu tenho uma propensão genética para desenvolver a doença de forma precoce. É aí que eu tenho que atuar nos fatores de risco para que isso não aconteça, que são a obesidade, o tabagismo, mesmo o sedentário tem repercussão, né? Sedentarismo, má alimentação, enfim, aumento da cintura abdominal. O uso de drogas em pacientes jovens também contribui muito para isso. O uso de anabolizantes, que está levando muito à insuficiência renal, né, nos jovens hoje. A hipertensão, isso tudo eleva a gravidade, o risco, né, de vir a desenvolver um infarto. E, doutora, o que a gordura abdominal tem a ver com essa história?
é que, como a própria idade, né? As pessoas questionam, mas eu sou jovem e eu não vou infartar, né? Ele é jovem, ele vai fazer uma avaliação pré-operatória, por exemplo, ele não precisa passar no cardiologista, mas ele tem fatores de risco para infarto. Já se comprova através de estudos. Na semana passada, a revista europeia de cardiologia, né, divulgou que quanto maior a circunferência abdominal na mulher, acima de 80 centímetros, por exemplo, e no homem, acima de 94 centímetros, está correlacionado diretamente com doença cardiovascular. Porque ele pode ser magrinho, mas se ele tem acúmulo de gordura naquela região, aquilo pode estar indiretamente também depositado nos vasos. E esse acúmulo acontece também pela alimentação inadequada, né, doutora? Mais o sedentarismo. Porque a gente volta sempre para o mesmo ponto, né, doutora? No mesmo ponto, exatamente. E é muito impressionante a gente falar sobre isso, porque nós estamos falando de hábitos alimentares que a Organização Mundial de Saúde tem falado sobre isso nas últimas 2 décadas, né, doutora? Antes da virada do milênio. E parece que a situação só se agrava. As pessoas parecem que não levam muito a sério, por conta disso também a gente tem o diabetes, que é um absurdo, né, doutora? São milhões de pessoas, uma doença tão silenciosa que tem matado tanto. E é assim, porque se você tem uma doença que não se sabe nem a origem, como o câncer, por exemplo, que a maior parte não se sabe a origem, apesar do fator hereditário também, é uma coisa, você não sabe de onde vem. Agora, uma coisa que você só adquire pela má alimentação é quase uma burrice do ser humano, né, doutora? Infelizmente as pessoas não acreditam que aquilo pode acontecer com ela. Pode acontecer com o vizinho, pode acontecer com o primo, pode acontecer com o tio, mas comigo não. E mesmo a gente retratando no consultório, refrisando a importância, a gente ainda recebe de volta aquela resistência. Mas está tudo bem, mas não tem problema. Não estou sentindo nada. Mas meu filho não é obeso, ele é só um pouquinho gordinho. Não consegue perceber, assumir a diferença, né? De que o sobrepeso já é uma má influência. Ele não precisa chegar a uma obesidade importante para adquirir os riscos, né? Quando ele tem o sobrepeso, já é um alerta. E a gente precisa estar atento aos alertas, né? Porque são nos alertas que o corpo nos dá de sobrepeso, cansaço a uma leve corrida, cansaço, desânimo para fazer as coisas, para sair de casa. Isso tudo são sinais de alerta que a gente tem e que nós temos que ficar ligados, levar um profissional especialista, né? Para poder fazer os exames de rotina e trabalhar contra. Ou seja, entrar na alimentação adequada, fazer atividade física regular, que esse é o grande risco, falando em atividade física esporádica, como o joguinho de futebol no final de semana, né? Os jovens são os que mais sofrem risco, porque daí só faz uma vez por semana, não está nem preparado para isso. Não está preparado, a carga é alta e muitas vezes o coração não suporta. O exercício tem que ser diário, doutora? É o melhor caminho? O exercício tem que começar por aquilo que lhe dá prazer em fazer e tem que ser no mínimo 150 minutos por semana. Pode ser até feito no sábado e domingo, por exemplo, que são os dias praticamente livres que a gente tem. Incluir a família nisso também é muito bom. Todos fazem, aprende que é saudável e dá um bom resultado. Doutora, existem sintomas muito latentes de que eu posso estar infartando? Sim. São os mesmos entre jovens e adultos? Sim. Quais são? Os principais, né, estamos falando aqui principalmente da classe masculina, que é a mais atingida, é a dor no peito, né, em aperto, que irradia para o ombro, né, ou aqui para a região da mandíbula, tá? O jovem costuma sentir mais taquicardia, mais sudorese, mais aquela sensação de que o coração vai sair pela boca, né, associada à dor no peito. Então, normalmente os sintomas são esses. Mas os sintomas iniciais, isso é de um infarto agudo que está acontecendo aqui no momento. Os sintomas iniciais, para eu evitar que eu passe por essa situação aguda, é andar um pouco e já sentir um cansaço, andar um pouco e sentir um desconforto no peito, sentir que qualquer atividade mínima, como tomar banho, subir um lance de escada, meu coração acelera demais, né? Então, tudo isso coisas a gente que podem passar despercebidas, né, doutora? Acha que é só o estresse, que eu trabalhei demais hoje, que é normal e não leva, assim, em consideração. Doutora, quando alguém chega pra gente e fala que está sentindo isso, a pessoa está infartando, o que a gente tem que fazer? Enquanto não chega pronto-socorro. Enquanto não chega, se for um resgate, ou enquanto não chega ao pronto-socorro, tem alguma coisa que a gente vai fazendo no caminho ou não se faz nada? Enquanto está levando, né, é sempre de preferência deixar o paciente com cabeça mais elevada, tá?
não dá nenhum tipo de medicamento, isso é importante, porque muitas pessoas acham que dando AS facilita, né? Num paciente jovem até pode facilitar, mas num adulto pode ser perigoso, ele não necessariamente pode estar tendo um infarto, e sim um AVC, enfim. Então, o principal ponto é chamar uma unidade, né, um SAMU, ou levar diretamente a um pronto-socorro para ser atendido o máximo possível. Doutor, o coração da gente cansa? Por exemplo, à medida que nós envelhecemos, ele vai trabalhando mais devagar mesmo? É o natural? Não é o natural pela idade, tá? Mas eu tenho pacientes na faixa etária de 90 anos que estão com o coração muito bons. E eu tenho pacientes na faixa etária de 60 que o coração já está mais aumentado, está dilatado, né? Tem uma força reduzida por vários outros fatores, né? Então eu posso dizer sim que o coração cansa e depende de cada tipo de doença que pode acometer esse coração. E doutora, existem algumas doenças que podem agravar o problema? Eu estou tentando me lembrar do nome tem uma doença que é transmitida por um mosquito, não é? Que pode fazer com que a pessoa fique com um problema cardíaco. Eu não consigo me lembrar agora o nome, mas tem algumas... a doença do barbeiro, né? De Chagas. Isso, doença de que é a Chagas, doença né? de Chagas, que pode ter acometimento não só cardíaco, mas também intestinal, levando megacolo chagásico ou como coração chagásico, que independente da idade, independente dos fatores de risco, ele desenvolve uma fraqueza do músculo do coração. Isso, e tem outras doenças também, doutora, que podem desencadear esse problema? Olha, o que a gente sabe hoje, também através de estudos, é que pacientes portadores de doença autoimune, como câncer, HIV, psoríase, né? Esses pacientes, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver a doença que leva ao infarto, tá? Até pelo próprio processo inflamatório sistêmico que acontece, né, no próprio sistema do paciente. Mas são casos muito menores do que aqueles, muito menos do que aqueles mais corriqueiros, que são relacionados, sim, ao sedentarismo, à falta de uma alimentação adequada. E olha, isso que a doutora falou, de você já educar o seu filho desde pequeno para realmente ter bons hábitos alimentares, é essencial. Porque o que se oferece hoje nas prateleiras são delícias e que fazem mal à saúde. Ninguém aqui está falando que você vai se abster totalmente de comer algumas guloseimas de vez em quando, não é isso, mas é que isso não pode ser uma regra na sua vida. Fast food não pode ser uma regra, fritura não pode ser uma regra, porque senão quando você... o problema, doutora, é o fato da gente não sentir nada. Você fala, mas está tudo bem, não estou sentindo nada, faz exame, não tem nada, não tem colesterol, porque é sempre que as pessoas falam isso, né? Não tem colesterol alto, não tenho diabetes, não tenho não sei o quê, então não tenho problema nenhum. Uma hora vai acontecer, você não pode ter aquele problema agora. Sim. E não é um exame que você faz todos os dias para dizer, não, hoje uma hora vai estourar. Então, por que não começar a mudar agora para não deixar que nós sejamos mesmo os primeiros? Porque passar na frente dos Estados Unidos, doutora, nesse quesito não é bom. No que diz respeito a doenças cardíacas, eles foram sempre tão taxados de pessoas que se alimentam mal, e nós estamos conseguindo ultrapassar os limites americanos, né, doutora? É muito sério isso, né? Muito sério, é muito grave. E tem como mudar, né? O mais importante é que tem como mudar. Isso é o mais importante mesmo. E na medicina hoje atual, que é uma medicina preventiva, baseada em evidências, eu não preciso mais esperar o paciente desenvolver a doença para começar a atuar. Eu já começo a atuar antes com medidas preventivas. Isso que é gostoso na medicina atual hoje, né? A gente não precisa mais esperar ele infartar ou esperar ter o colesterol alto para tratar. Se eu já posso acabar com o sedentarismo que está acontecendo, principalmente nessa fase infanto-juvenil, que é o maior índice de sedentarismo que nós temos, na fase da juventude e do adolescente. É porque se trocou pelos jogos e pelo celular, né, doutora? Sim. Então as pessoas ficam dentro de casa, não se mexe mais, né? E cada vez mais jovens eles estão tendo essa oportunidade de ter um celular na mão. Sim. Isso vai fazendo com que se afaste dos bons hábitos, né? Exatamente. Olha, eu vou deixar os contatos da doutora também para você. Marca a tua consulta também. A doutora sempre fala pra gente que check-up faz muito bem para a saúde, né, doutora? É a prevenção. Sim. Tem o WhatsApp dela, que é o 930519922. Também tem o site, que no site é legal que você tem muitas informações, muitos artigos informativos para você realmente se atualizar. g2health.com.br, tá aqui na tela para você também, tá? E tem o Instagram da doutora, que é dra.alessandragazola. Obrigada, viu, doutora? Sempre uma alegria quando você vem. Venha muito este ano, tá? Combinado.